Muito bem, pessoal, feliz terça-feira. Agora estamos naquela fase crítica de toda a eleição em que começam a usar a retórica de Hitler quando não resta mais nada no arsenal. Você começa a ouvir as pessoas fazendo comparações com Hitler, e eu vou mostrar para vocês, caso ainda não tenham visto, o segmento mais extraordinário possivelmente já produzido na história do noticiário da MSNBC. É realmente extraordinário. E é, claro, a cobertura do comício do Trump no Madison Square Garden. Além disso, talvez você tenha ouvido que Tony Burke, ministro australiano, cumpriu sua promessa e me baniu da Austrália. Bem, vamos falar sobre isso hoje e eu vou dar mais alguns detalhes para vocês. Mas antes, gostaria de falar brevemente um pouco mais sobre a mãe da Kamala e o sistema de castas indiano. Então, bem-vindos de volta ao Candace. Estou vendo alguém agora nos comentários dizendo: Candace, estou lendo Caos. Estou tão feliz em ver tantos de vocês agora mergulhando no programa MKultra. Estou simplesmente nas nuvens com o fato de que tantos de vocês gostaram da conversa que tive com Yoichi Clark. Gostaria que pudéssemos tê-lo recebido pessoalmente, mas ele está em uma missão no Novo México e mal tinha sinal. Então, eu senti que era importante o suficiente para que conseguíssemos trazê-lo de qualquer forma para falar sobre o que ele sabia sobre a família da Kamala e sobre o que ela estava envolvida em São Francisco. E isso é assustador. Sim, estávamos falando não só sobre o programa MKultra, mas também sobre fronteiras abertas, o que eles têm tentado alcançar, os cartéis. E, curiosamente, como muitos de vocês notaram nos comentários, é quase a única coisa que faz sentido. O que ele estava nos dizendo é a única coisa que realmente faz sentido. Porque nós simplesmente continuamos vendo Kamala entrando e saindo de tantas personalidades. Ela realmente tem um espaço em branco SW rápido, querida. Certo? Ela pode simplesmente inserir qualquer personalidade que quiser. E, a propósito, não há melhor exemplo disso do que mais um sotaque. Eu realmente não acredito nas pessoas quando elas me mandam mensagens. Eu simplesmente me sinto como se estivesse sendo trollado. Eu acho que todos os meus amigos são mentirosos quando me mandam mensagem dizendo que a Kamala soltou mais um sotaque, porque simplesmente não acho que seja possível. Faltam alguns dias para a eleição. E mesmo assim ela fez. E dessa vez ela virou uma pregadora negra lá no sul, sei lá, vamos dizer, Louisiana. Vamos dizer que ela virou uma pregadora da Louisiana, do Texas, não sei, mas só escute a mais recente. Personalidade, Kamala. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O caminho pode parecer difícil, o trabalho pode parecer pesado, mas a alegria vem pela manhã. E, igreja, amanhã está chegando. Eu nem sei. Eu estou cansada, gente. Eu estou cansada. Mas como a alegria vem pela manhã, acho que eu não entendo como isso é legal. Eu só teria que ir pra prisão por, 30 dias ou algo assim. Eu sinto que se vocês me elegerem ditador dos Estados Unidos, eu prometo a vocês. Prometo absolutamente esse tipo de coisa. 30 dias na prisão, sem perguntas. Ela simplesmente não pode continuar fazendo isso. E eu continuo dizendo que ela não pode continuar fazendo isso, mas aparentemente ela pode continuar fazendo isso porque ela simplesmente continua fazendo isso. É simplesmente notável. É simplesmente sem vergonha. É como se ela tivesse acabado de ver um filme e dissesse: alegria vem pela manhã. Alegria vem pela manhã. O que está acontecendo, gente? Como já determinamos muito aqui no programa, e eu tenho muito orgulho disso, eu só quero dizer aos homens negros dos Estados Unidos: todos os prêmios para vocês, parabéns este ano, porque como ela foi flagrada no microfone aberto, ela simplesmente não consegue fazer com que homens negros votem nela. Como ela estava dizendo para Gretchen Whitmer, que aliás também é um monstro. Mas vamos falar disso outro dia. Eu vou fazer a genealogia de todo mundo. Essa é minha nova mania. Eu sou 23andMe, mas nós sabemos que Kamala Harris simplesmente não é negra. Ela não é negra. E não me importa como você queira interpretar ou de que forma queira analisar. Não há nada de africano no sangue dessa mulher. Não conseguimos encontrar um único traço disso em nenhuma pessoa da linhagem dela. E estamos voltando até os anos 1700. Ainda estamos reunindo documentos, montando histórias. Temos várias perguntas que estamos tentando responder. Agora, se você está pensando, mas Candace, ela claramente tem cor. Bem, sim, temos certeza de que essa cor pode ser atribuída às raízes indígenas dela. Então, durante todo esse processo, obviamente, eu estive muito focada no lado da família de Donald Harris, porque esse tem sido o lado mais obscuro da família. E porque eu tinha pessoas daquela família que não eram obscuras me mandando mensagens dizendo: ei, ela está mentindo sobre isso. Ela está mentindo sobre aquilo. Isso não faz sentido. Nunca ouvi falar disso. Você sabe, o Donald era muito envolvido com grupos marxistas. Ele era muito underground.
Ele tinha muito dinheiro, o pai dele tinha dinheiro, e ainda assim ela se apresenta como uma pessoa de classe média. Mas durante todo esse processo, muitos de vocês me mandaram e-mails sobre o lado da mãe dela e eu ficava dizendo, semana que vem, nós íamos chegar lá e eu realmente não conseguia, eu não tinha tempo suficiente para me dedicar aos dois lados da família. Mas eu queria abordar brevemente esse assunto porque acho muito importante, especialmente pelas pessoas que me disseram, principalmente pessoas indianas, dizendo: Candace, você precisa falar sobre o sistema de castas indiano, porque aparentemente, e eu realmente estou aprendendo sobre isso agora, a família de Shyamala Gopand, que é a mãe da Kamala, está no topo desse sistema. Então, hoje vamos dar a você apenas uma breve compreensão histórica, caso você não esteja totalmente familiarizado com a hierarquia social na Índia. Porque muitas pessoas... Por que você estaria familiarizado com isso? Talvez você se lembre vagamente disso de alguma aula de estudos sociais. Mas vou apenas te dar a definição conforme está disponível. Apenas uma definição básica da internet sobre o que é o sistema de castas. Diz o seguinte, abre aspas. O sistema de castas da Índia é uma hierarquia social que existe há pelo menos 3.000 anos. Ele categoriza as pessoas em grupos sociais com base na pureza ritual e é transmitido de geração em geração nas famílias. O sistema de castas afeta a vida social de uma pessoa, incluindo sua profissão e com quem ela pode se casar dentro da sociedade. Ok, então o que você precisa saber é que o sistema de castas é composto basicamente por 4 categorias principais. Os de mais alta posição são os brahmanes. Historicamente, esses eram os sacerdotes e os professores. E depois vêm os kshatriyas, que são a classe dos guerreiros e governantes, e então os vaishyas, que eram os comerciantes e mercadores. E por fim, a posição mais baixa do sistema de castas seria se você viesse dos sudras, o que faria de você um trabalhador braçal. Então, a família de Kamala pertence à casta dos brahmanes, que está no topo. E muitos de vocês apontaram para o fato de que Hermey Dillon, que tem sido uma advogada patriota, uma guerreira pela América, recentemente sentou-se com Tucker Carlson e discutiu essa herança. E obviamente Hermey Dillon saberia disso, dado seu histórico, e discutiu isso com Tucker Carlson. Ouça só. Como ela pronunciou o primeiro nome dela? E eu pergunto porque ela aparece em vídeo pronunciando como Kamala e Kla, de 2 formas diferentes. Então, me lembro dela colocando a ênfase na segunda sílaba. Então foi como Kamala. Kamala. Kamala era como ela pronunciava. Não Kamala. Não Kamala. Kamala é, na verdade, como os indianos pronunciam. O nome deriva da palavra para lótus em sânscrito, que é cow. Realmente. Sim. E é assim que você deve atuar. Nome é um... Nome convencional. É um nome convencional, com certeza. E é Brahmani. Ela vem de uma família Brahmani. A mãe dela é Brahmani e, portanto, de casta alta. A origem. Achei que ela fosse oprimida. Bem, ela é uma camaleoa, como eu disse. Então, embora eu tenha visto uma explicação em uma dessas publicações liberais tentando explicar como, durante a maior parte da carreira, ela se apresentou como afro-americana e não como mestiça. Porque, claro, só depois que Tiger Woods se tornou famoso é que as pessoas começaram a distinguir as diferenças em sua origem racial. Então foi sugerido que ela deveria escolher uma ou outra no início de sua carreira. E ela é amplamente identificada como afro-americana. E então ela realmente se concentrou na comunidade afro-americana em São Francisco. Ela se identificou como africana. Ela morava em um lugar negro. Vizinhança. Ela morava em Hunters Point. Ela não morava em Hunters Point. Sim. Agora ela morava em um belo condomínio no Sud Market, na área do Parque B. Sim, com certeza. Mas ela era... Aspas, focada na comunidade africana. Ela era... Focada na comunidade afro-americana. E ela era. Não sei por que a peguei rindo. Ela era. Ela começou a prender muitos homens negros, o que obviamente já nos foi dito várias vezes pelo juiz Joe Brown. Aprendemos isso com Yoichi Clark, o jornalista, que ela realmente tinha um foco particular em prender homens negros por crimes menores relacionados a drogas para que pudesse proteger as pessoas que estavam no topo do cartel. Supostamente. Foi isso que nos disseram. Novamente, de um jornalista, e eu vou acreditar na palavra dele, mas é fascinante ouvir isso. E eu acho que a Harmy acerta em cheio quando descreve Kamala como uma camaleoa. E o que exatamente significa dizer que você tem um foco na comunidade afro-americana, como se isso de repente te transformasse em uma afro-americana. E já mostramos a vocês no passado que ela literalmente disse que era uma afro-americana. Isso é simplesmente uma mentira. É uma mentira objetiva. E vergonha para todas as pessoas que não têm coragem de confrontá-la sobre isso, que se apresentam ou se colocam como líderes. São essas pessoas que mais atuam como guardiãs dos portões e dizem, bem, essa pessoa não é negra o suficiente. A Candace não é negra.
o suficiente porque ela apoia o Trump ou porque é republicana, e ainda assim, quando estão sentados em frente a Kamala Harris, não tem coragem de simplesmente perguntar a ela sobre sua raça, por que ela se descreve assim, qual parente dela tem algum ancestral africano, e ela não vai conseguir responder a pergunta porque essa pessoa não existe. Agora, algo de que eu não tinha conhecimento era o quão seriamente o sistema de castas era levado. E eu comentei que no passado os indianos diziam: Candace, você simplesmente não pode se casar fora do seu sistema de castas sem sofrer consequências severas. Consequências sociais, ou seja, você seria deserdado pela sua família. E meu marido também me contou sobre isso. Ele estava me contando sobre alguém com quem era amigo, que tinha um parente que literalmente foi deserdado porque era indiano e se casou com uma irlandesa, e isso foi fora. Eles estavam no topo do sistema de castas e a família inteira simplesmente o deserdou. Então, o que é realmente interessante de se pensar é o contexto da vida de Kamala dessa forma, ou melhor, da vida da mãe dela dessa forma. O que também é interessante e algo que reconhecemos é que a grande mídia realmente foi além para basicamente apagar a história de Kamala, a história recente de Kamala, para torná-la uma candidata mais viável. Como apenas um exemplo, eles costumavam escrever extensivamente sobre o fato de que realmente chegaram perto de chamar Kamala de vadia. Se você voltar e ler os artigos de São Francisco da época em que ela namorava Willie Brown, eles deixavam muito claro que ela subiu na carreira dormindo com pessoas influentes e não estavam nada satisfeitos com isso. Agora, eles ficam completamente escandalizados e chamam de misoginia quando alguém menciona isso. Quando as pessoas mencionam as reportagens antigas deles, eles reagem como se fosse um absurdo. É porque ela é mulher, então você é misógino. Mas também descobrimos que o San Francisco Weekly deletou quase completamente uma matéria. Quero dizer, nem mesmo estava no Wayback Machine. Tivemos que ir para outro site de arquivos para verificar se essa citação era real. Era uma matéria que o San Francisco Weekly fez em 2003, que era uma entrevista com a mãe da Kamala, Shyamala Gopalan, na qual Shyamala confirma que esse sistema de castas é real e que sua linhagem remonta a milhares de anos. E a propósito, essa era uma matéria intitulada O Karma de Kamala. O objetivo da matéria era basicamente dizer que ela estava tendo problemas para se reeleger. Porque muitas pessoas estavam basicamente dizendo: por que você está aqui? Você chegou ao topo dormindo com pessoas influentes. Então talvez isso seja o karma dela por, digamos, não ter feito uma entrada mais legítima na cena política, ao invés de se envolver com um homem mais velho e casado. Então isso é diretamente da matéria. Eu vou ler para vocês. Diz que Shyamala imigrou para a América vinda de sua terra natal, a Índia, no início dos anos 1960. O pai de Shyamala era um alto funcionário público indiano. A mãe dela era uma feminista de classe alta preocupada com o fato de que as mulheres que lavavam suas roupas eram vítimas de violência doméstica. E esta é uma citação direta de Shyamala retirada dessa matéria. Ela diz, abre aspas, na sociedade indiana seguimos pelo nascimento. Nós somos brahmanes, que é a casta mais alta. Por favor, não confunda isso com classe, que diz respeito apenas ao dinheiro. Para os brahmanes, a linhagem sanguínea é o mais importante. Meu sobrenome, Gopulpeland, remonta a mais de 1000 anos, fecha aspas. Então você tem uma mulher que disse isso em 2003. Obviamente, ela parece orgulhosa ao dizer isso, voltando 1000 anos no tempo. A linhagem sanguínea importa para nós. E ela escolhe se casar com Donald Harris. Por quê? E então, depois de se casar com Donald Harris, nem ela nem seus filhos foram deserdados pelos pais dela, da classe Brahmani, que trabalhavam no governo, não é? Deserdados? Isso deveria ser o esperado. Eles deveriam não querer ter nada a ver com você porque você se casou fora da casta Brahmani. Então, o que isso sinaliza? O que isso sinaliza para nós? Que eles não foram deserdados. Que temos esse álbum de fotos da Kamala viajando com o avô e ela tem várias fotos dos pais da mãe dela visitando-a em São Francisco. E tem também esse outro ponto, certo? A tia da Kamala foi recentemente entrevistada sobre essa candidatura histórica e ela fala tudo sobre a Kamala, como ela prepara todas essas comidas indianas e como a mãe dela a criou cercada pela cultura indiana. Mas então ela fica, eu diria, suspeitosamente calada quando o assunto é a negritude da Kamala. Ouça só. Com certeza você já viu os vídeos dela preparando culinária e comida indiana. O que você acha disso? Bom para ela. Fico feliz com isso. Mas, na maioria das vezes, hoje em dia, quem cozinha para ela é minha irmã mais nova, que mora no Canadá. De vez em quando, Kamala e o marido ligam para ela e ela vai visitá-los. Ela fica com eles por 4 ou 5 dias e cozinha boa comida do sul da Índia para eles por 4 ou 5 dias e volta. Senhora, então, olhando para o futuro, Kamala Harris também disse que sou uma mulher negra que chegou ao cargo de vice-presidente, mas não serei a última.
E muitos também estão dizendo que ela será a futura presidente em 2024. Sua opinião sobre isso? Não sei. Não tenho comentários. Ela não tem comentários sobre isso. Ela não tem comentários sobre isso. Porque eu acho que provavelmente a deixa desconfortável falar sobre Kamala no contexto de sua negritude histórica, assim como agora deixa a própria Kamala desconfortável falar sobre sua raça nesse contexto. Negritude histórica, seja lá o que isso signifique, desde que começamos a fazer a série, ela não quer mais falar sobre isso. Percebemos que é algo que ela simplesmente quer eliminar completamente, esperando que as pessoas passem pelas urnas antes que sua farsa seja descoberta. Mas isso já foi descoberto. Então, aqui está a minha suspeita. Minha suspeita é que o motivo pelo qual a mãe dela não foi deserdada por se casar com Donald Harris é porque o que o juiz Joe Brown nos contou que Donald Harris disse a ele e à esposa é verdade. Que Donald Harris era parcialmente hindu. E eu acredito que ele não era apenas parcialmente hindu. Acredito que ele fazia parte da casta hindu mais alta. Faz todo sentido quanto mais eu falo e aprendo, sinto que estou me tornando um especialista na história da Jamaica agora. Mas é um fato que houve toda uma classe de indianos que se mudou para lá, que eles estavam envolvidos com o tráfico de escravos, que também estavam envolvidos. Eles se tornaram os plantadores, eles se tornaram os proprietários. E à medida que esse quadro vai se formando para mim, vejo que Kamala parece vir de algumas linhagens antigas também. E estamos falando de judeus sírios, estamos falando de indianos e estamos falando de britânicos. O que teria sido o Império Britânico, irlandeses? Estou começando a acreditar que talvez sejam as mesmas famílias que estiveram envolvidas na Companhia das Índias Orientais. Essa é a hipótese a qual estou chegando. E não se preocupe, porque a cada dia estamos chegando mais perto. E eu simplesmente sinto que vai ser essa semana em que finalmente vamos conseguir ter um quadro completo do que exatamente Kamala está escondendo. E só saiba que devemos estar muito preocupados, porque saber do envolvimento que eles tiveram com o petróleo, com a indústria do petróleo, que tiveram com a indústria escravagista, e saber que ela tentou esconder tudo isso e fazer com que as pessoas nem sequer soubessem do envolvimento da mãe dela no programa Mikultra, significa que essa mulher, longe de ter sido eleita, sempre foi escolhida desde o início da sua vida. E eu realmente acredito que ela mesma provavelmente foi submetida a experimentos psicológicos por parte da mãe. Até mesmo naquela entrevista, a tia dela fala sobre o quão rigorosa era a mãe dela. E foi exatamente isso que eu ouvi de outras pessoas, que a mãe dela era muito dura com ela. E eu não acho que nenhuma dessas coisas deveria resultar em alguém se tornando presidente dos Estados Unidos. Acho que as pessoas precisam votar de acordo e perceber que, se essa mulher chegar ao poder, podemos ver os Estados Unidos se tornando um país comunista. Porque eu acredito que esses são os objetivos deles. Certo, pessoal? Antes de entrarmos no próximo assunto, quero lembrar que este episódio está sendo patrocinado pela Nimi Skincare, minha marca de cuidados com a pele favorita, uso no Instagram. Eles ficaram conhecidos como a America Skincare Company porque formulam e fabricam todos os seus produtos no EUA, o que é algo único. E eles também apoiam causas e organizações pró-América sem nenhum constrangimento. A Nimi Skincare é o verdadeiro luxo americano em cuidados com a pele, mas os preços são acessíveis, já que entregam direto na sua porta e eliminam o intermediário das grandes redes varejistas. A Nimi tem tudo o que você precisa para montar uma rotina incrível de cuidados com a pele, para limpar, iluminar, proteger e combater os sinais de envelhecimento. Outro motivo que amo a Nimi é que eles são uma empresa liderada por cristãos, que se mantém firmes em valores de fé, família e liberdade. Inscreva-se agora em nameskincare.com para uma assinatura e economize 15% na sua rotina e ganhe 5% de desconto se usar o código Candace no checkout. Você receberá um brinde a cada terceiro pedido. Se não tem certeza por onde começar, faça o quiz de cuidados com a pele. Você vai encontrar a rotina perfeita para o seu tipo de pele. É Nimi, soletrado NIMIkincare.com, código promocional Candace hoje. Certo, precisamos falar sobre uma notícia realmente grande. Tenho que te contar de verdade, eu estava na Dollywood. Levei meus filhos para a Dollywood e estava recebendo mensagens de todos os lados. Você está viralizando. Austrália. Você está banida da Austrália. Seu visto está sendo banido. Você quer comentar? Quero dizer, literalmente foi inacreditável. E a resposta fácil era não. Eu estava com meus filhos na Dollywood, cara. Eu estava com meus filhos pequenos e nada poderia ser mais importante. Mas vou comentar sobre isso hoje porque a manchete, essa é do news.com, Tony Burke bloqueia visto para a influenciadora americana de extrema-direita Candace Owens. Aliás, ele é o ministro da imigração lá na Austrália. E também quero deixar claro para vocês que eu descobri ao mesmo tempo que a imprensa descobriu. Então, o escritório dele escolheu vazar isso. Esse deveria ser um processo de solicitação privado. Portanto, a menos que eu falasse sobre isso, ninguém deveria saber disso. Mas eles escolheram vazar isso, né? O que eu acho absolutamente impressionante.
Mas olha, eu fiquei chocada durante todo esse processo, obviamente, porque Tony Burke, antes mesmo de termos solicitado o visto, disse que se ela solicitasse, eles iriam rejeitar. Eu só estou muito interessada no processo, acho, apenas no que acontece neste país, que deveria ser, eu suponho, um país livre, eu presumo, mas pelo visto, o ministro da Imigração pode tomar esse tipo de decisão unilateralmente. Olha, quero ter cuidado aqui, porque realmente não quero descer ao nível dele. Quero adotar uma abordagem de falar sobre o que realmente está acontecendo aqui, porque é algo bastante sério. É realmente sério quando você tem uma pessoa que diz isso. O motivo pelo qual não me permitem viajar pela Austrália, nunca tive problemas em toda a minha vida. Já viajei para... Quer dizer, eu literalmente estava em Tóquio há 2 semanas. Já viajei pelo mundo todo. Literalmente já estive em todos os lugares do mundo, da China a Tóquio, de todo lugar, Hungria, Croácia, Itália, França, enfim, você pode citar até a América do Sul. Eu estive lá e simplesmente nunca tive problemas. E ainda assim, o motivo que ele deu ao público foi porque eu tinha a capacidade de incitar discórdia em praticamente todas as direções. A citação que ele deu em novembro ia desde minimizar o impacto do Holocausto com comentários sobre Mengele até afirmações de que os muçulmanos começaram a escravidão. Candace Owens tem a capacidade de incitar discórdia em praticamente todas as direções. Ok, claro, isso simplesmente não é verdade. E uma das coisas realmente notáveis é quando você vê pessoas escrevendo esses artigos sobre coisas que eu supostamente disse. Todos continuam dizendo, a ADL diz que ela disse isso. Eles estão falando sobre uma organização sionista que diz que ela disse isso. Acho que nenhum deles consegue checar os fatos por conta própria. Eles só querem dar uma desculpa ao público de que isso de alguma forma foi feito legitimamente. E claro que não há um único. Eles não conseguem apresentar um vídeo meu falando sobre Joseph Mengele porque isso não existe. Eles literalmente não conseguem apresentar um vídeo disso. Eu realmente não entendo como vocês podem alegar que sou ao mesmo tempo anti-muçulmana e antissemita. Novamente, tudo isso é apenas para fazer uma declaração. Para tentar me apresentar como uma pessoa muito assustadora, semelhante a Adolf Hitler. E nós já vimos isso antes. Ok, nós já vimos isso antes. Eu sempre falo sobre a farsa do Hitler. Quando você chega ao ponto em que as pessoas começam a dizer ou tentar fazer você acreditar que existe alguém por aí que apoia Adolf Hitler, como se essa pessoa subisse em um palco e dissesse Joseph Mengele é ótimo e Hitler é ótimo. Você sabe que está lidando com alguém que está mentindo intencionalmente. E um exemplo perfeito disso foi quando debati com o Rabino Shmuley e ele reciclou o argumento de Hitler, que a ADL tem reciclado há anos, dizendo que eu subi em um palco e apoiei Adolf Hitler. E Piers Morgan rebateu isso de uma das maneiras mais belas que já vi ao vivo na TV. Ouça só. Quero refrescar sua memória sobre isso. E quando ela disse em 2018 que não tinha problema com Hitler porque ele era nacionalista, mas depois ele quis ir além das fronteiras dela, mesmo assim não a chamamos de antissemita. É absurdo dizer que você não tinha problema com Hitler. Hitler, mesmo internamente naquela época, já havia promulgado todas as leis de Nuremberg. Já havia ocorrido o pogrom de 9 de novembro de 1938. Espere. Para esclarecer, vamos analisar uma de cada vez. O que você acha que ela disse sobre Adolf Hitler no clipe que você está falando? Ela disse que não havia problema com Hitler, exceto por ele ter ido além de suas fronteiras. Se fosse nacionalista, bastaria. Doméstico. Não, mas o que quero dizer é que ninguém a chamou. Ponto. A questão da justiça. Vou tocar o clipe para que os espectadores que nunca ouviram possam escutar o que realmente foi dito. Sim, eu concordo. Na verdade, eu não tenho nenhum problema com a palavra nacionalismo. Eu acho que ela acaba... A definição é distorcida por pessoas que, na verdade, querem o globalismo. Globalismo é o que eu não quero. Então, quando você pensa, sempre que falamos em nacionalismo, a primeira coisa que as pessoas pensam, pelo menos nos Estados Unidos, é em Hitler. Você sabe, ele era um nacional-socialista, mas se Hitler só quisesse tornar a Alemanha grande e fazer as coisas funcionarem bem, ok, tudo bem. O problema é que ele tinha sonhos além da Alemanha. Ele queria globalizar. Ele queria que todo mundo fosse alemão, todo mundo falasse alemão, todo mundo tivesse uma aparência diferente. Isso não é, pra mim, isso não é nacionalismo. Então, pensando em como as coisas poderiam dar errado no futuro, eu realmente não tenho problema com o nacionalismo. Eu realmente não tenho. Eu acho que está tudo bem. É importante manter a identidade do seu país e garantir que o que está acontecendo aqui, o que eu acho extremamente preocupante em termos de apenas a diminuição da taxa de natalidade que estamos vendo no Reino Unido é algo que você meio que quer evitar. Então, eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho problemas com o nacionalismo. É o globalismo que eu tento evitar. Então, Candace, sobre esse ponto específico, você diria que o Rabino Shmuley categorizou isso corretamente ou não?
Ele está simplesmente mentindo abertamente e é por isso que não queria que você tocasse o vídeo. Aliás, eu estava no Reino Unido. Eu estava no Royal Mobile Club. Havia jornalistas judeus na sala e nada foi escrito sobre isso até meses depois, quando alguém estava preparando uma matéria negativa sobre mim. Eu estava respondendo a uma pergunta quando disseram: como podemos simplesmente abraçar a palavra nacionalismo quando ela tem essa conotação negativa? E eu estava basicamente dizendo que, na verdade, não tenho problema com o nacionalismo. Acho totalmente normal ser um nacionalista britânico, ser um nacionalista americano. E o problema é que isso é atribuído de forma errada. Essa palavra. Acho que as pessoas instantaneamente a associam a Adolf Hitler. E eu diria que ele, na verdade, não era um nacionalista, porque, obviamente, ele invadiu a Polônia e foi além das fronteiras alemãs. Eu nem sequer mencionei o povo judeu. Eu não mencionei o Holocausto. E, de repente, você tem pessoas como o Rabino Shmuley fingindo que eu subi lá e defendi Adolf Hitler. O motivo pelo qual eu quis refrescar sua memória com esse trecho é porque é realmente importante ver como essas mentiras são formadas na mídia. E eu sei e confio no meu público, eles sabem muito bem para pensar que eu algum dia estaria em uma plataforma dizendo que Joseph Mengele ou Hitler foram grandes. Mas eu vejo isso rotineiramente como a estratégia. E você tem o Rabino Shmuley lá em cima, que é um representante da causa sionista, a quantidade de vezes que ele mente. E essas mentiras são então respaldadas pela ADL e outros grupos e jornalistas vão circular essas mentiras, basicamente tirando minhas palavras do contexto para fazer parecer que eu estava cometendo esse grande mal. E isso levanta a questão. Se você está do lado da retidão, se realmente está falando sobre alguém que é mau, por que é necessário mentir? Por que é necessário que você continue tirando as pessoas do contexto? E se eu realmente tivesse dito isso, você provavelmente poderia ter certeza de que se eu aparecesse na Austrália, as pessoas não iriam aos meus shows. Elas não iriam aos meus shows. As pessoas realmente ficariam legitimamente indignadas, porque a grande maioria, a esmagadora maioria das pessoas, jamais apoiaria de verdade alguém que dissesse: sim, Hitler, Adolf Hitler, foi simplesmente uma pessoa incrível. E então, quando leio os motivos listados e nada do que foi dito é verdade, ele não consegue apresentar o vídeo sobre Joseph Mengele, como eu disse, porque ele não existe. Ele simplesmente diz que a ADL disse que eu disse isso. O Rabino Shmuley diz que eu disse isso. Portanto, eu devo realmente ter dito isso. O que você está realmente vendo tomar forma é que as pessoas não querem que eu fique diante de uma plateia, e a plateia entende qual é o motivo. Todos nós sabemos o que realmente aconteceu na Austrália. O que aconteceu na Austrália, na verdade, meio que faz parte da história deste ano, minha e deste ano, que é o fato de eu não me sentir confortável com a quantidade de mortes que está ocorrendo na Palestina. E o império midiático sionista é muito poderoso em todo o mundo. E eles basicamente dizem que se você não se submeter ou pelo menos ficar calado, então, ou você sai por aí fingindo que não vê todas as crianças palestinas sendo explodidas e mortas aos seus pés, ou você pode escolher o silêncio ou o apoio. Mas você não pode simplesmente ser razoável e dizer que não está bem ou confortável com essa quantidade de mortes. E é aí que estou. Eu arrumei minha cama e escolhi deitar nela. Certo, Candace, você vai perder seu emprego. Certo, confira. Eu aceito isso. Eu aceito isso porque para mim não vou abrir mão da minha humanidade por dinheiro. Isso não funciona para mim. Isso não funciona para mim como cristã. E então, a próxima consequência é: queremos fazê-la se sentir isolada. Queremos fazê-la sentir que está sozinha, que não pode sair, que não pode viajar. Agora, a menos que ela apoie ou se cale sobre o que está acontecendo com essas crianças inocentes em Gaza, esse é o próximo passo. Ah, vamos tirar o seu canal do YouTube. Eles fizeram isso. O grupo sionista, ou seja lá como se chamava no X, disse: vamos liderar o movimento, denunciar em massa e fazer com que ela seja desmonetizada no YouTube. Eu disse que aceito isso porque, mais uma vez, não sou uma pessoa que pode ser comprada por dinheiro. Eu disse o que eu disse e disse 3 metros abaixo. Não me sinto confortável com a quantidade de mortes em Gaza. É isso. Ok. É por isso que a Federação Sionista da Austrália veio atrás de mim. É por isso que eles estão reunindo uma lista de coisas que eu nunca disse para tentar convencer o público de que o que estão fazendo comigo é justo de alguma forma. E por isso eu só queria expressar completamente para você, para cada pessoa que está ouvindo, que eu não mudei de opinião. Não há dinheiro que possam tirar de mim, nenhum emprego que possam me tirar, nenhuma ameaça, nenhuma citação inventada sobre mim que vá mudar minha opinião sobre o que estou vendo. Eu gostaria de poder mostrar a vocês as coisas que estou vendo, mas o YouTube tem todo tipo de política que basicamente diz que eles considerariam isso muito sangrento ou chocante. E eu não posso mostrar o que está acontecendo com essas crianças, mas posso mostrar algumas que não têm sangue. Então aqui está um trecho de uma criança falando sobre como seus pés estão sangrando de tanto andar. Ouça só.
Vencedores. Eu vi crianças passando fome. Eu vi crianças sem membros. Eu vi mais crianças chorando do que eu gostaria de ver na vida. Aqui está outra criança chorando de medo enquanto carrega seu irmãozinho nos braços, fugindo de um bombardeio. Ouça só. E aqui está uma menina palestina de 11 anos chorando, dizendo que só quer suas pernas de volta depois que elas foram destruídas. Ouça só. Então, a punição determinada para mim por não fechar os olhos para isso, por não ser covarde e fingir que simplesmente não vejo, tem sido o assédio, tem sido: vou tirar seu dinheiro, vou arruinar sua reputação e vou fazer com que jornalistas sionistas tentem basicamente assassinar seu caráter online. Aceitei isso porque acho que é uma punição muito mais fácil de aceitar do que a que essas crianças aceitam diariamente. Você não pode me dizer que o que aconteceu em 7 de outubro comprova isso. E já faz mais de um ano que estou assistindo no meu feed X. Ok? Isso não torna tudo aceitável. Ok. Pra mim, isso é a humanidade básica. E como eu disse, eu arrumei minha cama. Eu me deitei naquela cama. E acho que ela é bastante confortável. Acho que o correto pra mim é ficar do lado da humanidade, ouvir aquelas crianças gritando e aceitar minha punição, que talvez eu não consiga ir ao zoológico de Sydney. Então, Candace, talvez você não possa segurar um koala no zoológico de Sydney. Essa é a minha punição. Se é isso que Tony Burke acha que deve me impor, eu aceito totalmente. Mas eu nunca serei uma pessoa que se curva ao dinheiro. Eu sei que não posso adorar os dois. Eu não sou um cristão castrado. Eu sou apenas um cristão. E eu sei que qualquer pessoa, qualquer país, qualquer grupo ou qualquer lobby que consegue fazer esse tipo de coisa em plena luz do dia, de forma tão descarada, e ter toda a mídia apoiando e assediando as pessoas que têm uma resposta humana e completamente natural a isso. Eu sei que isso representa um grande risco para o futuro dos meus filhos, porque e se esse grupo decidir que a América é o inimigo? E se forem meus filhos que estão perdendo as pernas e chorando? E se forem meus filhos que estão se abraçando depois que seus pais foram mortos? Eu escolho falar sobre isso. Então, só queria garantir que todos saibam que, apesar de eu ter sido demitido, desmonetizado, falado mal, eu não mudei minha posição. E não só isso, mas o mais importante. E é por isso que eles fazem esse tipo de ato mesquinho de vandalismo, porque é isso que realmente é um ato mesquinho de vandalismo. Ninguém está preocupado comigo vindo para a Austrália, é porque eles estão irritados por terem espalhado essa narrativa sobre mim e meus ouvintes não terem aceitado. Eles estão irritados porque, apesar de tudo o que fizeram para destruir meu caráter e abalar minha vontade, eu ainda estou feliz, ainda estou sorrindo e ainda estou no topo das paradas do Spotify. Então, vocês podem estar me rejeitando por estar ao lado da humanidade, mas meus ouvintes rejeitam vocês. Eles rejeitam a sua narrativa, eles sabem que vocês estão mentindo sobre mim. E eu tenho orgulho deles, e eu tenho orgulho de mim. É só isso que eu vou dizer sobre isso. Alguém mais se lembra do evento 201? Pouco antes de uma eleição, Bill Gates, o Fórum Econômico Mundial e a Johns Hopkins realizaram uma simulação de pandemia em outubro de 2019. Meses depois, a Covid chegou e aqui vamos nós de novo. Porque é outubro e estamos à beira de uma eleição histórica. E depois da recente cúpula da gripe aviária em DC, eles fizeram um exercício de pandemia em grande escala na cidade de Nova York. O manual deles é o mesmo: criar caos, trazer lockdowns e impor tirania médica. Da última vez, fomos pegos de surpresa, mas agora temos uma solução comprovada para proteger a nós e nossas famílias. A Wellness Company criou o kit de emergência médica e toda casa no Zelauer deveria ter um desses. Eles vêm recheados de medicamentos que salvam vidas, como ivermectina, amoxicilina e um Zepac. Tudo isso é respaldado pelo Conselho Médico da Wellness Company. Imagine isso. Nada de buscas frenéticas por um médico. Nada de sala de espera de emergência. Basta alguns cliques e o kit é entregue na sua porta. Proteja sua família se preparando hoje. Adquira seu kit acessando o site da TABC. Acesse Health Candace e você pode usar o código Candace para economizar no seu kit. Assuma o controle e garanta sua proteção contra o que vier pela frente. Use o código CandySec Health Candace, ok?
em notícias mais engraçadas, honestamente, na verdade, está relacionado ao boato sobre Hitler de novo. Se alguém estiver te dizendo algo sobre Hitler, geralmente é um boato, porque é o que dizem quando não tem mais nada. Quando não tem mais nada, eles simplesmente dizem, é Hitler. Eles adoram falar de Hitler. E a MSNBC fez uma coisa extraordinária. Eu queria mostrar para vocês a campanha. A campanha do Will Ferrell será a campanha porque, para quem já viu, tem uma cena em que eles basicamente zombam da política. Mas agora, o Will Ferrell zombando da política virou realidade. E tem uma cena em que eles estão tentando descobrir como atacar o Cam Brady. Ou o Cam Brady está tentando descobrir como atacar o outro cara. Não me lembro quem estava atacando quem. E eles montaram esse segmento de notícias onde dizem que Cam Brady tem barba. Quem mais tem barba? Al-Qaeda. As pessoas que estão na Al-Qaeda bebem cerveja. Onde estava Cam Brady no 11 de setembro? Basicamente continuando assim porque ele tem barba? Bem, obviamente ele deve ter estado na Al-Qaeda e executado o 11 de setembro. Totalmente absurdo e louco. Deveria ser engraçado. Bem, isso agora é a vida real. Vou mostrar pra vocês um trecho da MSNBC e eu simplesmente não sei como. Isso não é um sketch do Will Ferrell. Ouça só. Mas esse jamboree acontecendo agora, como você vê aí na sua tela, nesse lugar é particularmente assustador porque em 1939, mais de 20 mil apoiadores de outro líder fascista, Adolf Hitler, lotaram o ginásio para um suposto comício pró-América. Um comício onde oradores expressaram retórica antissemita de um palco decorado com bandeiras nazistas. Quando um manifestante judeu correu para o palco, a Associated Press relatou, abre aspas, instantaneamente, uma dúzia ou mais de soldados de choque caíram sobre ele, derrubando-o e espancando-o enquanto ele protegia a cabeça com os braços. A maior parte de suas roupas foi arrancada de seu corpo. Depois ele foi detido por conduta desordeira. Agora, contra esse pano de fundo histórico, Donald Trump, o homem que ameaçou usar o exército contra opositores que ele chama de inimigos internos, que ameaçou usar as tropas para reprimir o que ele diz serem cidades sem lei e usar essas tropas para realizar deportações em massa de imigrantes, está mais uma vez transformando o Madison Square Garden em um palco para o extremismo. Quero dizer, você simplesmente... Isso é extraordinário. Dê todos os prêmios a esse cara. Estou voltando no tempo e você pensa, sabe quem mais estava no Madison Square Garden? Hitler. Portanto, Trump é Hitler. É simplesmente incrível. Eu simplesmente amo esses caras. Você tem que aproveitar. É uma loucura que existam pessoas que assistem isso e pensam, nossa, que jornalismo brilhante. Eu não sabia que há 85 anos havia um protesto pró-nazismo. Bem, claramente deve ser por isso que Trump está aqui. E os Knicks. E, todo artista que se vendeu. E o Madison Square Garden. Eles já fizeram isso? Eles já fizeram um antigo. Você sabe quem mais vendeu tudo? Madison Square Garden, apoiadores de Hitler. É só que... é incrível. Desculpe, mas é absolutamente incrível. Ela merece nosso respeito e nossa atenção. Então, parabéns a você, MSNBC, por realmente me fazer rir tanto. Eu só... não há pra onde ir, mas você consegue sentir o pânico deles aqui de que nada está realmente funcionando. E a Kamala está tendo dificuldades agora, então eles têm que ir até o limite aqui e simplesmente jogar a carta do Adolf Hitler. Então é aí que estamos nesta eleição. Não falta muito agora. É por isso que estão dizendo que a Kamala deveria ir ao Joe Rogan. Agora, obviamente, o Trump foi ao Rogan. Foi enorme. Atualmente está com 38 milhões de visualizações. Quero dizer, é insano. E ele fez o convite para ambas as campanhas, então não estava tentando favorecer nenhum lado. E a Kamala Harris, acho que inicialmente as pessoas pensaram que ela tinha recusado participar do podcast, mas o Joe Rogan, na verdade, esclareceu que ela não recusou. Ele tweetou isso. Também, para constar, a campanha da Harris não recusou participar do podcast. Eles sugeriram uma data para terça-feira, mas eu teria que viajar até ela, e eles só queriam fazer 1 hora. Eu realmente acredito que a melhor maneira de fazer isso é no estúdio em Austin. Meu desejo sincero é apenas ter uma boa conversa e conhecer a pessoa. Como ser humano, eu realmente espero que possamos fazer isso acontecer. Então você pode ver que, na verdade, eles estão tentando dizer que aceitaram, mas querem fazer do jeito deles. E eles sabem que ela não consegue manter uma conversa longa assim. Ela simplesmente não está totalmente presente. Isso. Estou começando a me perguntar se Joe Biden era competente comparado a Kamala Harris. É nesse ponto que ela me deixou agora. Eu ouço ela falar e fazer as coisas e penso, cara, talvez estivéssemos bem com o Joe Biden. A gente reclamava, e agora estamos presos com a Kamala Harris. Ele não tem nada acontecendo lá em cima, além daquela expressão vazia.
Acho que, obviamente, eles querem ser capazes de gerenciar a situação. Eles querem, basicamente, poder tirá-la dessa. E eles acham que estão no controle. Mas Joe Rogan, quando você vai lá, eu já fui, são tipo 3 horas e ela simplesmente não consegue fazer isso. E eles também não querem que ele esteja no ambiente dele. Eles estão tentando levar para o ambiente dela, tentando deixá-la mais confortável. E eles provavelmente vão ter pessoas na sala, como ouvimos Brett Bernard dizer, eles falavam última pergunta e podiam interromper a qualquer momento. E não é assim que vai funcionar. Se ela for ao Joe Rogan, acho que ela vai recusar. De verdade mesmo. Vamos ver. Espero que ela não vá. Eu adoraria 3 horas de conteúdo da Kamala Harris. Nem sei quantos sotaques a gente poderia ouvir. Você consegue imaginar? A gente teria pelo menos 6 sotaques. E eu quero isso. Quero isso pra nós. Quero isso pra ela. Então, por favor, Kamala, se você está ouvindo, eu sei que sua equipe assiste a todos os episódios porque vocês estão apavorados. Estou chegando perto aqui. Por favor, vá ao Joe Rogan e mostre tudo pra gente, todos os sotaques que você tem. Certo, pessoal? Antes de lermos seus comentários, quero lembrar vocês sobre a Pure Talk. Porque essas operadoras de telefonia querem limitar suas opções de plano de dados, basicamente forçando você a comprar uma quantidade absurda e um plano ilimitado caríssimo. Na economia de hoje, agora é o momento perfeito para parar de pagar caro por dados que você nunca vai usar. Se você quer escolher a quantidade de dados que realmente deseja, mude para a Pure Talk. Por apenas $25 por mês, você terá ligações e mensagens ilimitadas, 5 GB de dados e um hotspot móvel. Pare de pagar caro por telefonia móvel e tenha a melhor cobertura 5G dos Estados Unidos. Com a Pure Talk, mudar é muito fácil. Não há contrato nem taxa de ativação. Você pode até manter seu telefone e seu número. Agora mesmo, se os espectadores quiserem economizar mais 50% no primeiro mês, é só acessar puretalk.com Owens novamente. É puretalk.com Owens. Certo, eu nem vou mudar para o Rumble. Na verdade, vou apenas começar a ler os comentários. Só vamos ler os comentários do Rumble, porque acho que é tudo o que realmente podemos fazer, aliás, porque ainda estou desmonetizada no YouTube. Então vocês não podem escrever comentários aqui, certo? Aqui está o que temos. Olá, é o Zach que escreve quando Kamala estava falando sobre rezar todos os dias, às vezes 2 vezes ao dia. Ela literalmente não entende o cristianismo. Enquanto isso, os verdadeiros cristãos oram sem cessar. Isso é outra coisa. O que ela é? Qual é realmente a fé de Kamala? Alguém já fez essa pergunta básica a ela? Eles simplesmente se recusam a perguntar qualquer coisa sobre sua vida pessoal. E essa é uma pergunta muito importante. Tipo, ela está se passando por cristã? O que ela é? Kamala, o que você realmente é? Qual é a sua fé? Você compartilha a fé de Doug Sheriff? Você é hindu? Isso não ficou claro. Skit e Hui Taikanstei é meu aniversário. Estou cavando terra na minha estufa e sendo selvagem hoje. Obrigado por fazer companhia enquanto eu tiro essas pedras da terra. Pites pronuncia-se Cheaton Rod. Ok, muito obrigado. Cheaton gritou. Feliz aniversário. E não há maneira melhor. Existe um lugar melhor para estar do que se você estivesse descalço e no seu jardim. Eu adoro isso. É tão relaxante, você nem consegue explicar. Zach também escreve, Candace, você foi uma grande inspiração para meu pai e eu começarmos nosso podcast e a empresa de mídia que sempre sonhamos. A maneira como você luta pela verdade contra a perseguição é um exemplo de Cristo. Eu acho que tenho uma vida fácil, eu penso. Se essa é a minha cruz para carregar. Quero dizer, eu realmente queria abraçar um koala. Não vou mentir, eu queria. Acho que koalas são fofos e sempre quis abraçar um. Eu também talvez quisesse lutar com um canguru. Eu vejo muitos desses vídeos. Eles são fortões. Eles socam as pessoas. E eu pensei, talvez isso desse um bom conteúdo. Mas se eu tiver que desistir disso, eu vou desistir. Eu gosto de coisas roxas. Right Sides, te encontrei quando você começou a falar. Começou a série de genealogia dos Harrys. Estou viciado, fico deprimido nos fins de semana sem um episódio. Também estou lendo Caos. Sim. Fico tão feliz que mais pessoas estejam despertando para o quão malignos são os nossos governos ao redor do mundo. E eu digo ao redor do mundo, até mesmo na Austrália. Acho que muita gente pensa, os australianos? Não, eles estão profundamente incomodados com o que está acontecendo. Eles entendem o que estão passando agora. Quando você começa a atacar a liberdade de expressão, o que acontece depois disso é muito assustador. Historicamente, isso significa que eles estão caminhando aos poucos para se tornar uma nação comunista. Quando você tem pessoas que dizem, eu simplesmente me elejo ditador disso. E isso é contra a vontade do povo. Contra a vontade... Não é a vontade do governo. Você está falando de um homem só que pode tomar uma decisão assim? Isso é muito, muito assustador. 123B escreve, muito bem e parabéns em dobro, Candace. Deus abençoe você e sua família. Estou com você. Muito obrigado. Eu preciso perguntar, Candace, você viu os muçulmanos em Michigan apoiando Trump? Meu produtor está anotando aqui que Trump recebeu apoio de muçulmanos altamente respeitados durante um comício de campanha em Michigan. Na verdade, eu não tinha visto isso. Então, isso é uma reviravolta muito interessante nos acontecimentos.
Eu sabia que isso estava causando um problema para ela, que ela realmente não queria dizer muita coisa. Ela meio que contornou a questão quando lhe perguntaram o que faria em relação ao conflito entre Israel e Palestina. Mas ouvi rumores de que as pessoas estavam dizendo que não votariam nela. Isso é muito interessante. Ivy escreve: Eu sou de Londres, Inglaterra. Eu observo você todos os dias. Você é uma grande parte do meu despertar. Você é incrível e tão bonita. Obrigada, Ivy. É muito gentil da sua parte dizer isso. E eu amo Londres. É como um segundo lar para mim e passamos muito tempo lá todos os anos. Estrondo. A Austrália escreve muito apoio australiano. Os Chanaus, eles podem impedir vocês de virem aqui, mas não vão nos impedir de ouvir vocês. Obrigado, pessoal. Quero dizer, muitos de vocês me escreveram ontem e eu realmente gostei disso. Vamos ver o que acontece. Então vocês sabem que ainda não acabou. Vocês não precisam devolver seus ingressos ainda. Como eu disse, ele vazou isso para a imprensa. Quem sabe a quem ele estava tentando agradar ao fazer isso. É algo muito estranho para as pessoas quererem fazer. Acho francamente que é desrespeitoso fazer algo assim se você foi eleito como líder. Mas eu não entendo de política australiana. Estou apenas começando a conhecer a política australiana agora. De qualquer forma, como eu disse, a cruz que tenho que carregar é bem leve e não vai ser uma situação em que eu vá me virar para o outro lado e começar a agir de acordo com as regras da mídia. Isso simplesmente não é o que eu quero fazer. E eu não acho que seja isso que as pessoas querem. Eu olho para os rankings e vejo Tucker Carlson, Joe Rogan, Candace Owens, Tel Vaughn também está, acho, entre os 10 primeiros. E está muito claro que as pessoas estão começando a confiar em vozes independentes. Pelo menos por terem a coragem de serem honestas com elas sobre os acontecimentos mundiais e não seguirem essas linhas corporativas. Então vamos ver. Enfim, amanhã vamos trazer algumas coisas fascinantes que descobrimos sobre Christiana Brown. Eu ia trazer isso para vocês hoje, mas só quis desenvolver um pouco melhor. Eu não queria cometer nenhum erro. Amanhã teremos isso para vocês e nos vemos então. Ah, aliás, lembrem-se, se quiserem me apoiar, acessem locals.com e vocês podem se inscrever para nos apoiar por lá. Também estamos no patreon.com, porque sei que algumas pessoas de fora dizem que não conseguem se inscrever no Locals, mas se quiser apoiar o programa, é só ir ao locals.com ou ao patreon.com. Nós realmente dependemos de vocês, porque em todos os outros lugares estamos basicamente sendo banidos. Mas tudo bem, nos vemos amanhã, pessoal.